Tractana Mandrake, o podcast. Estamos aqui com Van Wallner, producer de campanha publicitária, fundadora do Feito Formiguinhas, a gênia, para não dizer a Uau! melhor, a grande, como diria a Marília Gabriel, a melhor, você por você. Ô, Van, é um prazer ter você aqui. Prazer Muito de estar com obrigado. você também. Você sabe que eu te admiro muito, do seu trabalho. Obrigada, amor. E aí eu queria, Van, para começar, eu queria que você contasse de você. Tá. Em todos os sentidos ou Todos sou os profissional? sentidos. Não, pode contar no sentido profissional e depois a gente vem resgatando o pessoal. Tá. Bom, profissional de publicidade eu comecei em 1994. Esse ano passado. Ontem. Comecei na antiga Fischer Justus, onde era Fischer e-comercial. O e-comercial era inclusive o Caio Ortiz, pai do Caíto. Sei. E comecei, assim, de lá eu mudei para algumas agências, né? Eu trabalhei muito mais em agência. Trabalhei de lá, eu fiquei um ano e pouco. Depois eu fui com o Cláudio, quando ele montou a Carilo Pastore. Foi a primeira funcionária, era ele, eu e o Cláudio e o Dalton. E aí, no grupo da Euro, né? Porque depois a Euro entrou tal, eu fiquei uns 13 anos. De lá eu saí, fui para. Teve vários freelas em volta, mas daí eu fui para DPZ, fiquei uns 8 anos, 9 anos, daí fui para Ogilvy, da Ogilvy, aí eu saí, fui para produtora de áudio e agora tô na Modo desde 2022. Que demais, hein? E qual foi, assim, por onde você foi passando de profissão? Assim, vamos dizer, producer? Você foi sempre Então, producer? o negócio, assim, eu fazia técnico de publicidade. Então, assim, diferente do que eu vejo de hoje em dia, todo mundo tem alguém que indica, ou já tem alguém publicitário na família, aquela coisa. Eu não tinha nada, não conhecia ninguém, assim. Aí eu fui fazer o técnico de publicidade, mas eu não tinha conhecimento, nenhum caminho. Aí uma amiga minha, olha isso, minha amiga trabalhava no mesmo prédio da Fischer, numa empresa de seguros. E aí ela soube que estava precisando de uma recepcionista na Fischer, e ela perguntou se eu queria. Eu falei, meu, é o jeito de eu entrar. Lá dentro, Na agência Fischer. na agência Fischer. Eu falei, lá dentro eu me viro o que eu faço. E foi assim que eu comecei, daí de recepcionista. Na Euro não, né? Na Carilo Pastore. Eu entrei como recepcionista, mas era recepcionista assim, que eu fazia tudo. Só não fazia o café, porque o meu café era muito ruim, eles me proibiram de fazer o café. Se livrou dessa. Não, meu café era muito ruim. Aí, mas assim, a gente fazia tudo. E puta, saía, eu não tinha carro, minha irmã me levava para fazer. Tem reunião, eu que ia comprar copo, bandeja, que ia servir na reunião. Aí depois também era assistente deles, da mídia, porque não tinha muita coisa. E fui ficando. Aí chegou um dia que, assim, a agência em um ano, ela entrou entre as 12 maiores agências do Brasil. Foi muito rápido, porque Uau. juntou muita conta global, quando eles Ela fizeram. tinha acabado de abrir. A gente abriu, quase não tinha Sim, juntos. cliente. Aham. Aí depois veio a Euro, né, que fez a sociedade com eles, aí veio um monte de conta global. Sim. Então, em um ano, já estava entre as 12 maiores agências. E o Cláudio que fazia direto, ele ia lá na Casa Blanca, pegava o pessoal do Cinema Centro, não sei o quê, vamos fazer os filmes. Só que chegou uma hora que não dava para ele fazer tudo, criar, fazer. Então ele me chamou e falou: ó, Van, a gente não tem RTV aqui. E foi bem naquela época que a gente tava, você não vai lembrar, mas teve uma época que falaram que RTV não devia existir mais. Mandaram embora uma galera de todas as Na década de 90 ainda? agências. Na Aí eu não década tava, de eu tava 90. no começo de 2000. É. Então, aí, assim, o pessoal ficou. Ele até falava, eu lembro que o Celso ligava para ele e falava assim: vocês não estão desempregados, vocês estão sem profissão, porque mandaram embora a galera, assim, falaram, o atendimento dá conta. Aí viram que não dava. E nessa época ele falou: eu preciso de alguém para me ajudar. Então você vai ficar um mês na Cinema Centro para aprender tudo que você tem que aprender e voltando você vai ficar me ajudando com isso. E aí foi que eu comecei a ser RTV. RTV, Porque puramente. hoje em dia eu acho que tem o departamento de produção mais Sim, junto, mas antes era muito separado, produção gráfica e o sim. RTVC. Então eu fiquei na RTV. Na RTV. Produção gráfica a gente tinha, mas Sim. TV não. Que demais. Na verdade, eu quero saber muito mais dessa sua empreitada profissional. Eu tenho já várias perguntas para fazer, Uhum. só que eu quero voltar um pouquinho. Eu queria ir antes disso, Tá, antes, a Van, lá na infância. Havana Infância. A Van na infância, o que tipo, assim,
quais foram os elementos que você falou assim, eu tenho esse lado artístico, vou para esse lado da publicidade, assim, elementos da Van que tragam para esse profissional. Assim, eu não tenho. Se você me perguntar qual, eu não vou te falar. Sempre fui uma criança falante, dá pra ver, né? Falar, eu adorava falar, tal, e eu me achava criativa. Então, pra mim, eu comecei assim, ok, vamos voltar antes. Como toda criança, eu achava que eu ia ser atriz, policial e veterinária. Como toda Sei, criança sempre acha que vai sei. ser. Vai Para não crescendo, falar pintora de prédio. vai Vou pintar prédio. crescendo, puta, policial, porque eu adorava, né? Eu achava o máximo. Aí, não, não dá. Veterinária, puta, os bichinhos vão morrer na minha mão, eu vou morrer, porque Sim, bichos, sei. né? Aquela coisa. Aí você vai, atriz, beleza. Primeiro teatro na escola, me virei. No segundo, já fiquei meio. Preferia ficar atrás, Travou. não na frente, né? Sei. Então, foi levando e assim. Eu sempre fui, isso, descontraída, falante e tal. E propaganda sempre me atraiu, assim. E eu gostava muito de escrever. Gosto ainda. Mas eu falei, então legal, criação, tal, tal, tal. Daí eu fui fazer o técnico de publicidade. Para mim, eu jurava que eu ia ser redatora, porque também, diretora de arte e desenho, não Não nasci ia para sair. isso, não. Mas, aí até antes de eu entrar nessa empreitada com a Fischer e tudo mais, teve muitos anos atrás, a DM9, eles faziam um concurso para estagiários, que você ia lá, puta fila naquela rua, naquela Cardoso ali. Sei. Aí você ia, os caras te davam um tema para você escrever e algum criativo lia e falava com você. Foi muito ruim. Daí eu falei, não. Então acho que o meu jeito de escrever ou é para literatura ou é para jornalismo, mas eu já estava fazendo curso de publicidade. Daí que eu descobri a produção, que eu É, que aí legal. curti mais, né? E aí se encontrou na produção. A Na produção tá na produção. veia. Acho que tá. Se não tá, ela foi injetada Exato. depois, Mas né? tá. Não, Tá. você é uma baita de uma producer, Mas você faz tá. É, coisas gigantescas. Inclusive, esse lugar é um lugar que você tá, apesar de você não ter ido pra frente das câmeras ou pra cima dos palcos, você tá por trás delas e fazendo coisas gigantescas, né? tá. Você tá muito acostumado a fazer coisas muito grandes. E aí eu queria já pegar esse ensejo e perguntar, me fala dessas mega produções ou enfim, pode ser até pequena nessa pergunta que eu vou fazer. Me fala assim uma coisa, um momento desafiador que você passou, fala assim, putz, isso aqui, ó, foi uma prova de fogo que foi um divisor de águas para mim. Eu acho, até hoje, né? Apesar de eu estar tanto tempo na área, eu acho que toda produção, todo job tem o seu desafio e você fala, caralho, né? Você fala, meu, achava que eu já estava normalizada com tudo. Mas eu acho que o meu primeiro, assim, que foi que eu até comecei a ter mais confiança em mim, porque até então você vai, faz as coisas, mas você sempre fica. Eu me cobro muito, sempre acho que se deu alguma coisa, puta, onde eu falhei, sabe? Eu sou aquela que volta a procurar onde que eu comi bola. Então, e teve uma, foi ainda na Euro, já não era mais Carilo, era Euro, com o Jader na época. Foi o lançamento do Citroën C4 Palace. Isso foi em 2007. Ainda não tinha essa coisa de tanta celebridade internacional, essas coisas. E aí a gente fez um filme com o Kiefer Sutherland, que ele estava no auge do 24 Horas, o Jack Bauer. Sei. Aí eu lembro disso, meu. Eu A lembro desse filme. Araceli Gonzalez, que ela era argentina, ela é argentina e ela fazia o Desperate Housewives lá. Sei. Então estavam no auge e a gente, beleza, vamos fazer o filme com eles. E tá, eu falei, ok, vamos aí. Assim, não tinha. Hoje em dia tem um monte de empresas de agenciamento que você contrata, os caras fazem todo o BO para você e resolve. Sei. Não, então eu contratei, assim, a gente achou uma advogada gringa que falava português, que ela é americana, para ajudar a gente nisso, e ela costumava fazer. E a gente falava direto com ele tinha para assim, a equipe dele você falava com o agente de publicidade dele, o agente de audiovisual e o advogado. E o meu inglês é mega macarrônico.
Então, assim, pra mim, eu tava muito insegura fazendo aquilo. Eu Sim, falei, difícil. cara, o que que eu vou fazer? E ainda foi bem na época que saiu, né, o Cláudio Dalton, entrou a nova gestão. E assim, você sabe que quando muda a gestão, a galera antiga, o pessoal quer limar. Então, assim, eu tava com o Sim, alvo na testa, né? Falei, meu, tudo bem, eles vão ter que me mandar embora, mas vão ter que me mandar embora, vão ter que falar assim, eu vou te mandar embora porque eu não gosto de você, eu não vou dar motivo. Eu não dormia. sim. Eu Trabalhando. decorei aquele, assim, eu decorei o contrato em inglês, assim, eu sabia todas as cláusulas na cabeça, assim, eu surtei. Ai, que bom. E aí depois ainda ele tava fazendo o longa dele, o Mirrors, eu acho. Ele tava lá em, não era nem Budapeste, ele tava na Romênia fazendo o filme. E aí falaram: ah, não, ele tem que vir. E a gente já tinha programado a semana que ele vinha e tal. Não, ele tem que vir antes, porque a gente vai fazer o lançamento do carro. E a Ivete tá com a turnê, tem que bater no mesmo dia. Eu falei, vocês estão Nossa. brincando, porque eu vou ter que falar pro gringo vir antes, Exato. Sempre né? tem um desafiozinho, Já né? tem a Mais produção que vai ser um gigante. saborzinho. Já vai ter um monte de problema. Ainda vou ter que trazer o cara antes por causa da Ivete. Nossa, e daí fala, se vira. Se você não conseguir fazer, daí, meu, assim foi. Eu juro que quando eu vi o cara lá no evento, eu comecei a chorar. Aí eu tava com um amigo meu que foi comigo lá, que era no Rio. Ele fez assim, não sabia que você gostava tanto dele, né? Eu falei, não, aqui. Sabe, você fala assim, meu, consegui trazer o cara. Nossa, que O demais. cara veio. E aí foi a filmagem, Conquista. tudo. E assim, aí eu me senti, eu falei, não sou tão cocô, Não, assim, você é sou muito boa. fodinha, assim, sabe? Daí Exato. depois disso, assim, eu comecei a ter um pouco mais de segurança, eu acho, assim, de acreditar, porque eu sempre acho qualquer coisa, puta, o que que eu fiz? Onde é que eu caguei? Onde é que eu falhei, sabe? Então, Sim. Tem um pouco do impostor, né? é, E aí, isso foi uma campanha filmada na Paulista, não foi? De carro? foi em vários lugares, foi no centro, teve Aham. na Paulista Eu lembro também, quando tava rolando essa foi filmagem. até no meio do feriado, 9 de julho, É, foi bem, que bem tava grande o fechar a show. Paulista, assim. Foi um negócio gigantesco. Eu Foi lembro. Ele falou que o grande. Jack Bauer tá aí. Eu lembro disso muito É nessa muito época. legal, assim, tinha uma. Até eu lembro que assim, você tá no meio, né, galera? Lá, tem gente que não sabe nem quem é, já tava vendo. Exato. Aí É só- passou o Fez cara, fila, entrou. Olhou passou o para um cara e um lugar. cara do meu lado disse, nossa, se tá toda essa movimentação pra esse cara, imagine se fosse o Chitãozinho e Chororó. Eu falei, é muito louco, né? É Porque isso. vem todo mundo Perspectivas. de todos os lugares. Ah, muito bom. E você sabe que, pegando esse gancho, eu tive um grande desafio, eu falando do inglês, pegando esse gancho do inglês, eu nem era assim, exímio no inglês, né? Tinha acabado de começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na Cinemateca Brasileira, isso com 18 anos, né? E logo na sequência eu fui fazer uma entrevista na O2, aos 18 anos ainda. E aí me colocaram no departamento internacional e a minha reunião, a minha entrevista foi inteira em inglês. Meu Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tô aqui, ó, pá, falei. E nananana, soltei. Eu falei assim, meu, não vou pegar esse emprego nunca. Aí eu falei assim, ó, tem coisas rolando agora e tem coisas mais pra frente. Pode ser que a gente ligue pra agora, pode ser que não te ligue. No dia seguinte eles me ligaram e falaram assim, meu, tem um longa-metragem de Hollywood rolando aqui. E eu entrei num longa-metragem logo no dia seguinte. Chama Journey to the End of the Night com Brendan Fraser, que depois Uhum. ganhou o longa com a Baleia. baleia, que ganhou o Oscar, né? E aí, enfim, aí eu comecei, aí eu fiquei amigo do diretor, fiquei amigo, virei tipo o pupilo da galera lá e me infiltrei, porque é isso, né? A gente precisa de um pontapé de entrada e tem É. esses desafios Não, e que a assim, gente o supera. inglês é uma limitação, eu acho que cada vez mais, e assim, justamente por eu me cobrar tanto, era bem isso, assim, a partir do momento que tinha alguém que sabia mais do que eu, aí que eu me travava. Eu falava que eu precisava aprender inglês junto com com um psicólogo do lado, porque me travava. Você tá falando ali, beleza, eu vi, ok, alguém virar e falar assim, and you? Pronto, eu não sei mais É de eu nada, nem travei. yes, nem no, sabe Minou. assim? Trava, assim. Então, era muito louco isso. E aí depois vai, tanto que acabou a filmagem, a gente já tava lá nos botecos, Sim, só discorrendo da vida, falando da com o infância. Kiefer, com o agente dele, não, o segurança barra amigo que tava lá, e aí tava tudo É, bem. muito Mas bom. macarrônico, mas se vira, entendeu? A gente se vira. Se vira Mas o super. problema é esse, é quando você tem medo do julgamento, do que as pessoas, da crítica, né? E quando você se É. critica mais ainda que os outros, aí Não, e aí quando você entra numa reunião, e eu acho que assim, o mais importante é você entender.
do que falar. Falar, você vai por ali, por aqui, você não vai lembrar de uma palavra e vai explicando o que você quer dizer. Mas o entender que é o mais importante. Você fala assim, meu, você tá numa reunião com 12 gringos, você entendeu? Fala assim, entendi. Se não, pergunta, né? Eu É, falo isso muito para meus alunos. Eu falo assim, cara, não entendeu? Pergunta, não fala aham e continua. porque a dicção é foda. Tem uns que. Você fala, meu Deus, o que que o cara falou? Exato. Não, Ai, eu quero chorar. você sabe que eu adoro quando não é americano, porque Porque é aí é mais fácil de entender, mais porque é fácil de mais entender. soquinho. Exato, a galera fala que nem a gente, enfim, todo Total. mundo de fora, por aí vai. Muito bem, adorei essa experiência com o Jack Bauer. Eu lembro disso, muito bom. É, o mais louco que foi assim, no dia seguinte, que a gente acabou a filmagem, beleza, vamos pro hotel, ok. Chamei minha irmã e tal. Daí de lá a gente foi pra balada, não sei o quê. E no dia seguinte eu tinha uma filmagem de Peugeot. Aí eu cheguei em casa de manhã, foi o tempo de tomar banho, esperar a van da produtora vir me buscar, né? Mas assim, eu cheguei, a minha mãe tava lavando louça, tal, chegou aí minha irmã, eu virava assim, e o Kiffer começou a dar em cima da minha irmã na época. A turma que eu A conheço, que é Tuca, a Tuca, que eu adoro Aí eu ela. cheguei pra minha mãe, mamada, né? Virava pra minha mãe assim, mãe, você é sogra do Jack Bauer. Muito bom. Eu sou cunhada do Jack Bauer. Minha mãe, que merda de Jack Bauer é esse que vocês estão Que falando? esse cara, ó, já não topei. Ainda, a gente foi tão tempo tomar banho. Tchau, tô indo pra outra filmagem, gente do céu. Ah, muito Tinha bom mais isso. energia nessa época agora. Não, tá ótimo. Mas se o Jack Bauer vier, quem sabe, né? É, nem vai lembrar, gente, imagina. Ah, muito bom, muito bom. Indo pra frente, eu queria saber de hoje. Hoje, o que que você anda produzindo? Assim, tô produzindo os filmes para, como a gente trabalha, né? A gente é um núcleo de audiovisual para que tá atendendo as contas da Ambev. O meu squad, eu tenho 3 contas, que é Zé Delivery, Skol e Spaten. Skol a gente entregou agora a campanha desse ano de verão, que vai pro ano Eu vi todo. já, tá no ar, né? Tá no ar, é. Aham. Então, essa a gente entregou. As outras são projetos que eu não posso falar, mas eu tô com alguns projetos de Spaten, que a gente tá orçando, e de Zé Delivery também, que vai sair acho que entre maio e junho. Não precisa falar, mas vai ter uma luta aí envolvida, talvez. É. Talvez. Quem sabe, tá aí, ó, sendo os próximos capítulos. Mas eu queria falar nesse lugar, eu te admiro também muito nesse lugar, que assim, você toca grandes empresas, né? São 3 grandes marcas do Brasil e global, né? São. São lugares gigantes. E você toca, assim, eu acho você impressionante, porque tá no seu guarda-chuva esse lugar. Mas explica um pouco o que que você faz lá. Então, assim, o nosso formato é novo no mercado, se for ver. A gente tá no lugar da produção que seria da agência, né? Então, as agências, algumas têm, assim, a gente até trabalha em parceria com a produção das agências, mas normalmente, pelo menos no começo era assim, a gente conversa diretamente com a criação e diretamente com o atendimento. Não fala com ninguém de produção. A produção é a gente, então é a mesma coisa que a gente tivesse dentro da agência. E aí, Seria a RTV da a RTV agência, da vocês fazem agência esse e a produção, porque antigamente. a gente faz foto também, faz. Antigamente RTV e hoje é producer, É, né? isso. Então a gente faz esse geral. Nos primeiros anos, o nosso escopo era maior, a gente fazia até, por exemplo, aniversário da Anitta, manda um bolo em formato de beats para ela nos Eu lembro Estados disso. Unidos, prancha para mandar para o influencer. Essas coisas já tiraram um pouco, a gente está focando mais no audiovisual mesmo. Tá. Que é melhor, né? É, é melhor, mas eu acho que, assim, de verdade, as pessoas têm que entender, quem estipula esses formatos para gente, que cada vez mais as produções são 360. Claro. Então, assim, fica difícil falar, você faz o filme, você faz a foto. Ah, mas o out of home você não faz. Ah, mas o influencer que vai fazer o conteúdo, você não faz. Porque acaba para a pessoa, para quem vai fazer isso, tem que estar envolvido com o que a gente está fazendo e Sim, vice-versa. totalmente. Entendeu? Então, eu acho que fica difícil, daí fica sempre, eu não sei até onde eu vou, até onde vai. Sempre é isso, as pessoas têm que entender que as produções que agora tem não só isso, né, tem: vamos fazer um evento, vamos fazer não sei o quê", e a gente não faz evento. E às vezes o evento é justamente para lançar a campanha, tem que ter alguma coisa, então Sim. material para o evento focado na campanha. Sim, esse é importantíssimo estar
ligado, né? Então a gente tenta, assim, nós, né, apesar de termos, assim, sabemos até onde a gente vai, onde a gente não vai, mas a gente tenta sempre se envolver e estar a par de tudo. Sim, Para justamente isso, porque a gente tem que dar o suporte. Às vezes, por exemplo, Fight Night, puta, precisa colocar cena do filme não sei aonde. Então, era o Fernando na época o producer. Ele vai lá, ele sabe exatamente o que tem que fazer, o pedaço. Então, assim, a gente se envolve mesmo para sim, fluir, né? eu acho importantíssimo. E eu, assim, eu que acompanhei vocês, né, de perto, eu tenho reparado que vocês estão cada vez mais integrados com esse processo das agências, Uhum. com as produtoras. Então, assim, mesmo as produtoras, se está dividido o que vocês fazem lá e o que você falou, né? O 360 tá com uma parte da agência, tá entrando. Então, você ficou Uhum. amigas de producers de agência, vocês estão amigas, que eu quero dizer, profissionalmente, né? Vocês estão integradas, É, porque essa roda precisa girar junta. total. E aí faz todo sentido tá todo mundo integrado, É. né? E é isso, justamente por a gente ser um formato novo, na hora que chegou, e até hoje, tá? Assim, tem gente que não entende o que a gente faz, e às vezes nem a gente sabe como explicar. Sim, Real, assim. É, o que que acontece? As agências ficaram receosas ao mesmo tempo. Só que depois começaram a ver a gente como parceiro, porque nós não somos uma mesa de compras. Todo mundo confundia a gente como mesa de sim, compras. Só que a mesa de compras compra a tampinha da garrafa, o rótulo, e vê o custo do filme. A sim, gente não. A gente é focado no filme, na produção. Todo mundo que tá lá, você sabe, meu, é da área há anos. sim, sim. Entendeu? É uma Uma equipe galera muito muito foda, foda, assim, para muito foda. mim, eu assim, sou suspeita para falar de todo mundo lá. E a gente, junto com a criação, a gente tem, assim, coisa que eu não sei agora, tá? Porque faz um tempo que eu não tô em agência diretamente, mas quando eu trabalhava em agência, eu não tinha acesso direto à marca, ao cliente. A gente passava pelo atendimento, né? A gente, era a criação, a produção era cocôzinho ali, não chegava, via no máximo na PPM. Sim, Agora não, agora a gente chega junto com a criação, a marca chama a gente explica, eles entendem a diferença do preço para o preço com craft. Então, às sim, vezes, vale a pena pagar mais caro, mas o teu retorno vai ser muito maior do que exato. aquele que na tabelinha lá, na listinha, tá mais barato, Não, entendeu? e emendando o que você está falando, é assim, é, se for seguir no negócio, vamos preço pelo preço, vai sentir, vai viver, vai ter essa experiência do tipo, opa, eles entregaram até a página 2 porque eu paguei isso e agora eu senti na pele, poderia ter sido melhor, então Exato. vamos equilibrar esse custo barra craft, que é o que você É, falou, né? Então eu preciso ter ir até a página 3 4 5 então quanto que eu tenho que desembolsar para chegar nesse lugar, isso. né? E todo mundo está exigindo mais. Antigamente, beleza, você colocava um letreirinho lá em motion. Mas hoje em dia essas marcas, elas querem cada vez ousar mais, ter um filme mais foda que o outro do ano passado. Então, assim, são produções pesadas, não dá para você fazer contar moedinha, sabe, fazer uma economia porca. Mas também, óbvio, a gente está lá ao mesmo tempo, por a gente estar no mercado há muito tempo, a gente sabe otimizar. Eu acho que Sim, é isso, a inteligência de produção que a gente faz, para todo mundo não ter, não ser tipo uma mesa de compras que não tem experiência nisso, a gente consegue fazer uma otimização na verba, sabe? Assim, conseguir fazer o melhor resultado e tentar o melhor custo mesmo. A gente exato. tem essa preocupação. E vocês fazem lá isso, né? Acho que um dos grandes trabalhos que vocês fazem é otimizar as verbas, né? Então, aquele orçamento que estava anual, vocês fazem um grande de uma economia, né? Vocês Uhum. fazem isso lá também, Sim, né? sim. No final, é isso que interessa para uma Uma Ambev da empresa, vida. uma Ambev ou uma empresa do Co- tamanho dela. É, É na hora que ele vai olhar e falar: ah, sim, ganhei aqui, bem, beleza. Né? O resto, assim, na planilha não aparece. Não dá para abrir, olha, veja o filme aqui. exato. Não Olha esse tem filme na aqui, olha como ficou planilha. bom e olha como a gente economizou. É. Então, é no número que a gente mostra como corporação, vai, podemos dizer assim, É, da forma corporativa, mas a gente consegue agregar o craft, é isso, né? é, Uma campanha eu acho que além legal. de números, tem muito lugar dos prêmios, né? É. Então tem um lugar que eu acho que vale, eu até falo isso, que é
o prêmio ele serve para mostrar para o que o marketing mostra para o board como ele está fazendo um bom trabalho, né? Putz, ganhei Leão em Cannes, olha que legal, olha como a gente está fazendo coisa boa e tudo mais. Fala assim, pô, continua assim, olha que bom. E além disso, que vocês ganham Leões e Cannes e etc., que vocês ganham lá, é, também tem a economia. Então é É, um lugar que, enfim, é, todo mundo sonha em ter vocês. exato, mas os leões vamos, né, vamos dar os prêmios a quem deve. Muito também a agência criativa, a parte criativa. Claro, A gente executa o que eles inventaram, né? O que eles criaram, da melhor forma. É sim, óbvio, eu da acho que melhor é forma. junto, mas também a gente tem que considerar que nós cuidamos, assim, nós entregamos para a marca os números. Na hora H, os prêmios, a criação, às vezes não tá nem nosso nome ali, É, sabe? podia dar, hein? Um prêmio A de. gente fica chato, a gente fica Chat. chato. Hashtag chat, fica a É, dica. mas assim, a gente sabe que também a gente consegue realizar o que os malucos lá da criação criaram. Eu acho isso exatamente. A gente está entrando exatamente no ponto no que eu queria entrar, que é a produção é sim uma posição criativa, né? Muito por que caminho vai tomar, quais são as resoluções que a gente vai ter, quem a gente vai chamar. Então eu queria muito que você falasse um pouco disso, assim. Eu acho que tem momentos, né, assim, que a gente usa da inteligência ou da criatividade, da criação. Você escolhe o melhor nome. Por exemplo, início. Ah, tenho com esse roteiro aqui, beleza. Eu odeio rotular diretor, tá? Eu acho que tem uns diretores, coitados, que ficam rotulados o resto da vida. Mas, óbvio, tem aqueles que você fala, e essa é a pegada do fulano. Essa é a Sim, pegada. Então, isso a gente já conhece, por tá vendo o material deles, por ter trabalhado com os caras. Às vezes, assim, até tem um cara incrível, mas você sabe que aquele job vai ser uma roubada e talvez esse cara não vai conseguir conduzir da melhor forma. Então, é importante a gente ter esse expertise sim, nos nomes que a gente vai fazer a seleção. Nada que a gente faz, apesar da gente estar no meio do caminho, né, entre a marca e a agência, a gente não faz nada sem ter alinhado com a criação. Eu acho que sim, nós somos ainda, eu acho que a produção sempre foi, sempre vai ser, mesmo com esse formato diferenciado, um braço da criação, porque a gente realiza o que eles criaram. sim. Só que a gente tem a responsa de ter todos aqueles itens que a marca quer. Então, ok. Então a gente alinha com eles, beleza, a gente argumenta, às vezes explica o É, porquê e você vai, tal. exato, você vai bancar aquilo, Como né? eles também falam, eu quero esse cara. Eu falo, beleza. Até uma frase que eu uso muito, eu falo assim, prefiro ter um diretor difícil que a criação goste do que um que a criação não queira. Que aí vira, É a o caso. produção vira inferno, entendeu? Porque É, vai dar atrito. Tem que vai estar dar todo treta. mundo, sabe? Tem que estar todo mundo junto, assim. Tem que todo mundo junto, porque sempre vai pipocar uns Kinder Ovo no meio da produção. Não, e emendando o que você está falando, é assim, no fundo, é no que você acredita, não você, né? No que você está acreditando, o que o time está acreditando. Fala assim, estamos indo para esse lado, tá todo mundo de acordo, todo mundo acreditando nisso, a gente vai É convencer o isso. cliente e vai, enfim, tá todo mundo de acordo, tá indo para um lugar. Porque, no fundo, o cliente também quer ser convencido e também quer achar aquilo bom. Então, assim, no final do dia dá certo, É a porque, cara dele no final se der errado. Ninguém vai exato, falar, foi o criativo da agência tal que criou. Não, foi a Spaten que fez um filme tal, por exemplo, né? exato. Então os Todo caras mundo tava de acordo. então, mas eles têm essas preocupações, tá certo? E é muito louco. Agora que a gente tá tendo esse acesso direto, a gente entende muita coisa que eu dentro da agência não entendia, sabe? Por que que o filme tem que ter tal coisa? Ai, que saco, que não sei o quê. Hoje em dia eu entendo. Sim, E hoje em dia a gente até tá lá para exigir que tenha, porque a sim, gente tem que prezar os interesses da marca, que é nosso cliente principal. sim. E os cronogramas? Cada vez mais louco, né? Deixando o quê? Os cabelinhos branco. Puta, cara, é duro, é duro. Isso daí, assim, dá saudade às vezes da época que tinha 35, que não tinha jeito, tinha que esperar, Exato, vai revelar, e revelar. não sei o quê. Agora já querem ir no set e ver o filme pronto, entendeu? É muito louco, assim. Eu até fiquei pensando qual seria uma solução. A gente colocar, porque tem os trimestres são definidos, estou explicando aqui para o público, Q1, Q2, Q3 e Q4, né, Uhum. do ano. E aí eu colocaria o Q1 a partir de outubro, né? Porque a gente vai falar de janeiro em outubro, beleza.
Mas não, a gente fala de outubro em outubro. A gente fala do fim É, do ano no final do ano. até tenta, tá? Eu acho que hoje em dia eles estão tentando, mas no final. No final sai uma correria, também numa prova roteiro, é um E eu vou bate-volta. dizer, os que a gente conseguiu ter esse tempo todo de aprovar tudo Sentou. bonito. Não, ó, vou dar um exemplo, que esse já veiculou, a gente pode falar e tá tudo bem. Sparta e Fight Night do ano passado. Eu nunca tive assim, vou dizer que desde quando eu tô lá não teve nenhum job que rolou tão liso quanto esse. Que No maravilha. prazo, a gente já tinha desde o final do ano, os roteiros já estavam indo para pesquisa, tudo no prazo. A gente produziu tudo lindamente, filmes veiculando, Tem tudo alguma pegadinha lindo. aí. Vai chegar. Uma semana antes da luta, o que que acontece? O Belfort não vai. Mudou. Tem que arrumar um outro lutador, é o Popó, só filma na Bahia no final de semana. Puta, Meu, né? foi um caos. Assim, então, assim, não se iluda. Exato. Produção sempre vai ter um Kinder Ovo no meio Não, da história, tá. entendeu? Tá muito redondo isso aí. Vou botar aqui vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma bagunçada. É isso. Então, Quero ver assim, vocês se resolverem. tava todo mundo assim, nossa, que produção, coisa maravilhosa. E daí, de repente, E não foi ele, não não, foi o sabia. Popó. Tanto que deu Ah, aquela foi Popó, verdade que deu a a luta. briga. Ah, depois, né? Corta e dita. Corta, É que essa parte eles ficam tristes. não, tudo bem, mas na verdade gerou buzz, né? Não, gerou. Mas para Ambev eles ainda estão meio assim incomodados, Ah, porque não é a claro. ideia, né? Não, não era A pra virar uma plata... treta. porque assim, é uma plataforma de luta, não é para ser baixaria, Não, claro. que é o que rolou entre eles, né? Não tem nada a ver. Assim, uma coisa que eu achei legal, pelo menos até então, né? Que eu tava tendo acesso, as pessoas entenderam que aquilo foi dos dois, foi da equipe deles, não teve o evento em si, a marca em si que estava patrocinando, não teve nada a ver com aquilo. E até Claro. muita gente falava, vocês deviam processar. Então, assim, eu achei legal que, assim, para a marca, as pessoas não foi. Sempre tem, né, os haters, mas assim, a maioria foi ok para a marca, não Ela foi negativo para a tava marca. promovendo o evento e os caras saem na É, briga lá. é. Mas saiu depois, a repercussão disso foi que depois eles se desculparam, né? Sim, saiu até em Burger King, não Ah, e sei o quê, aproveitaram, né? aproveitaram, né? Aproveitaram e aí, então, esse é o buzz, né? Uhum, Então eu acho muito, essa é a magia da publicidade, né? Também do cinema, vamos dizer total. assim. Tipo, qualquer coisa que tá acontecendo, beleza. Eu vejo muito, é, quem que tava, aquele cara das Olimpíadas de Inverno que ganhou o ouro, sabe? Sei, Que sei. desce de É, slalom. esqueci o nome dele, eu não O sou a pessoa mais slalom, esportista. sim, slalom, eu falei assim, daqui a pouco isso aqui vai estar em campanha, hein? Não, deu dia seguinte, Total. tá lá. Eu falei assim, meu, puta, É isso, né? Como é que fala? É os de oportunidade. Meu, exato, já liga pro cara, vê o que liga à é. noite, assim, às vezes você tá lá em casa. Eu lembro que você estava em agência, assim. Eu, criativo. Oi? Eu, ai, não, não, por Ah, não, por que que eu favor. atendi? Tô jantando. É, tem essa. Aí liga lá quem sabe, o Vamos fazer cara, um negócio para por amanhã. pra pôr amanhã no ar. Pra pôr amanhã no ar, é aquele gelinho. É, bem isso. Porque faz acontecer todos os pontos, né? Fala assim, meu, vamos botar um negócio no ar? Não é assim. Eu tenho que ligar pra pessoa pra Então, mas fazer. assim, mas tem coisa que se você não põe amanhã, Não passou. adianta. Ainda mais nesse mundo que a gente anda vivendo. E eu queria muito pegar esse próximo gancho, que é essa transição que você, desde 94 até hoje, que você tem muita propriedade para falar, que a gente veio da película, já comentamos sobre isso, e hoje a gente está numa tela vertical de celular, que o nosso Steve Jobs botou a gente para Uhum. olhar tudo assim. Então, eu queria que você. O que que você pensa sobre isso? Bom, eu vou dizer que eu peguei tudo, né? Eu entrei na época que era uma TIC, Beta, VHS, DAT, não sei o quê, não tinha internet. Eu lembro que quando chegou o fax na agência, o Cláudio fez assim, nossa, que modernidade, daqui a pouco vai sair colorido, olha só, né? Vou mandar um fax para você, ver se sai. Então, e depois veio. Acabei, né? Acabei. Agora vamos colocar uma cadeira de rodas e uma fralda Imagina, geriátrica aqui, não, mas tudo bem. queremos isso.
Mas assim, Vou te ligar na ficha. Ficha de telefone? Sei lá, vou te ligar exato. Não, depois. o bip, celular, Bip. teve o bip, teve o celular, depois veio a internet. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que eu peguei tudo isso, assim, o CD, o Maravilhoso. DVD, o LD, antes do DVD e tal. Então, isso de mídias, né? Agora de telas, que nem você fala. É, eu acho que hoje, assim, o que me incomoda um pouco, tá? E talvez seja desse meu momento saudoso. Eu fui numa reunião 2 anos atrás na Meta. Sim. E aí os caras falaram que precisa, para dar certo a comunicação, o material não pode passar de 10 segundos. Nos 3 primeiros segundos tem que ter já a marca. Não pode ficar mais tempo no problema, tem que ser na solução. Falei, cara, então põe um letreiro. Exato. Com Como a é que você vai cartela lá. emocionar? Porque assim, a gente trabalha, eu acho que muito com isso, com emoção. Você tem que impactar, a pessoa tem que, pô, ou tem que rir, ou tem que alguma coisa. É aí, é nisso que a gente, assim, é aí que a gente fala, deu certo, né? Se a pessoa olha, isso eu falo, na época que eu trabalhava na Carilho, era isso, a gente tinha Rect, tinha, eu não lembro qual era o inseticida, acho que era Mortem, não lembro qual que era na época. Sim. Aí eu falava, gente, vai para pesquisa, não estou diminuindo a pesquisa, mas estou falando assim, todos os comerciais de inseticida é a mesma coisa. É a família, aí vem o bichinho em animação, Sim. aí vem a mãe, mata. Você não sabe se é Mortem, se é Todos iguais. SBT, se é Pô, já fiz isso muito, né? qualquer um, porque você só vê a cara do bichinho que você sabe que é diferente, só se você prestar atenção, porque o filme é Ah, começo, meio e fim talvez a igual. cor, né? Não, mas assim, problema, mamãe mata mosquito de desenho Família animado, feliz. todos felizes sem picada. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, vai acabar com sei lá, o encantamento, o encanto da gente, né? A magia do que é. Porque, e aí, ao mesmo tempo, assim, quando você vê, que eu achei muito legal, quando a gente fez um filme de Sparta e tal, o Danny Vax, lá, falou assim, não, eu quero a versão long form, de 3 minutos. Agora eu quero que tenha. Vamos pôr no cinema. Porque é isso, na hora que você tá lá no cinema, beleza, você tá lá para ver um filme, então você tá 100% focado na tela. Você passa o negócio, todo mundo sai, todo mundo lembra, todo mundo vai procurar no YouTube se tem aquela versão longa, entendeu? Fala, comenta, vai Impacta, pro WhatsApp. impacta. Então, assim, eu não tô reclamando, porque eu entendo, se você tá em casa, você tá no celular, demorar muito, você vai passar. Sim. Então, é momentos e momentos, mas eu acho que não pode falar que o futuro é isso, Ah, sabe? Eu acho que você tem. Não, não pode ser 10 segundos o não futuro pode só. Não ser, não pode, pode. Não, entendeu? por favor, não vamos deixar isso acontecer. Não pode. Tudo bem, 30 e tal, mas um longuinho às vezes é legal, você dá vontade de se assistir mais, entendeu? Óbvio, não é tudo, fica arrastado, mas tem algumas coisas que você precisa ter isso. Não, com certeza. E até eu falo muito, e eu penso muito sobre storytelling, né? Como é Uhum, que a gente vai contar o que você falou? Como é que eu vou contar a história? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou sentir aquilo se eu não tive nem tempo? exato. E aí fica, e fica exatamente todo mundo seguindo um padrão, que é o que a Meta disse, e fala assim, ó, sigam esse padrão. Aí eu falo assim, Porque a meta agora é, oh, então todo mundo, meu, tem que quer ter o ser formato premiado. da meta, É. entendeu? Mas, Não, mas aí tanto faz a agência, tanto faz a marca, tanto faz o conteúdo, tanto faz, então assim, viramos robôs. já, Viramos, então assim, bota uma IA pra fazer, acabou, né? sabe? E eu admiro, porque mesmo assim, com esse puta desafio, os criativos conseguem fazer umas coisas que você fala, cara, o cara conseguiu em 10 segundos fazer um negócio. Bato palma assim, até eu doer o braço, pra É dizer a incrível. verdade. Mas é difícil, é muito mais difícil. Sabe que nos meus conteúdos, uma vez eu falei de uma campanha da Honda, que eles desconstruíram o carro inteiro e fizeram uma tractana que vai batendo uma na Uhum. outra. Estourou esse conteúdo, inclusive, só que ele não ganhou o Grand Prix na época. E o Grand Prix quem ganhou foi um comercial da IKEA, isso em 2003, da IKEA, que uma mulher estava trocando o abajur de casa. Então, ela pegou, é o POV do abajur, né? Então a gente fica olhando o abajur, ela pega, troca, desliga esse abajur e pega e põe outro e coloca aquele lá na calçada porque tá pro lixeiro levar. E ele fica Com virado aquela cara pra de. janela, que ela tá lá vivendo, então ela fica lá
e aí cai chuva, sai sol, É muito e a bom. gente fica aqui, vai vivendo lá dentro, tal, não sei o quê. Aí vem um cara e fala assim: você tá triste por causa de um abajur? É só um abajur. Vai lá e troca na IKEA, tá tranquilo, fica tudo bem. Aí eu falo assim, cara, os caras me passaram um sentimento, eu comecei a sentir, que triste pelo abajur que foi Você trocado. cria um. É Uma isso que eu falo, empatia, emocionou, assim, você te emocionou. pegou, entendeu? É isso. E aí eu acho que é isso. Para isso a gente precisa de tempo, precisa de, enfim, construção, de narrativa, você olhar tudo. E aí eu acho que eu concordo contigo nesse lugar desse filosofia de TikTok e eu quer que seja. Não é que não tem que. Eu acho que tem que ter, Tem porque que ter hoje em dia é também. isso, a tua vida você tá muito assim. Eu sou a primeira a. Puta, eu tô lá esperando, que às vezes nem tem que dar os 5 segundos para dar o O YouTube. skip. O... É, eu leio skip. Daí vai, daí você fala, ai, vai logo, entendeu? Então, assim, eu entendo bem que Total. tem que ter, mas não pode só pensar que é isso que funciona, entendeu? Não, não dá pra pensar a vida Ah, assim. é. Não, eu vejo muito também pela nova geração, assim. Essa nova geração tem que também ser doutrinada nesse lugar. Assim, fala, cara, gente, nossa, que demora para É acontecer as tudo coisas. imediatista, né? É, isso dá ansiedade, dá, enfim, para todos nós, né? Porque um vem puxando o outro. Sim. Burnout. Essa é a cultura do negócio. E também tem muito um lugar do tipo, tá, não quero, vou passar. E aí, quando você vai ver, você abriu o celular, você ia fazer uma coisa, fez outra. Gente, não é. Nossa, É o fiz mil Triângulo coisas. das Bermudas. Você entra ali quando você Você vê, nossa, mergulhou. Passou uma hora, eu tava aqui vendo um vídeo de gato, e era pra eu eu estar. mesmo. Os gatinhos, Os gatinhos, e eu era pra ter mandado mensagem, era pra ter trabalhado. Eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo na minha é vida? bem isso. Porque eu vejo muito isso, assim, por essa cultura do imediatista e também eu quero alívio e tal. Tem vídeos que eu falo assim, meu, não acredito que esse vídeo tá com milhões de visualizações, e é tipo uma grande besteira, sabe? Tem. Muita besteira por aí. E muita gente passando cultura, passando coisas legais que estão lá, no limbo. Total. A gente passa por isso, né? E aí, e falando um pouquinho mais desses meios e telas, como é para você produzir o que que você acha assim, putz, isso aí, eu gosto do horizontal, mas aí a gente tem que fazer o vertical, né? Porque, enfim, existe esse primeira janela às vezes. Como é que é pra você que veio da película? Como é que você sente nesse lugar de produzir para às vezes faz uma campanha gigantesca que você gasta milhões e filma na vertical? É assim, filmar tudo na vertical a gente não No filma, filme. né? Hoje em dia, vamos lá otimizar e filmar de um jeito que dá para adequar os dois formatos. Mas eu acho que também tem muita coisa criada especificamente para digital. Então, a gente, assim, nas últimas produções, a gente tem a grande produção, beleza, que isso dá para adaptar os formatos. E a gente sempre tem uma equipe B com outros roteiros, às vezes independentes e tal, para fazer conteúdo para digital. E aí já assume a linguagem vertical e tudo mais. É, porque o digital é muito mais dinâmico, né? Não vai ficar com aquele mesmo filme que está na TV. Então, às vezes, você acaba fazendo, você fecha um escopo com o filme de 60, com nem 60, né? 30 com versão de 10 tal, mas daí você tem a câmera B, você tem tipo 10 roteiros diferentes, não sei o quê. Então, eu acho que hoje em dia já tá ficando, as pessoas já estão pensando mais, porque antes era isso, faz aí e vê. Depois, às vezes, já teve coisa de a gente fazer uma cena do produto, na hora que foi pôr no vertical, não aparecia o produto, Exato. cortou, entendeu? Então, hoje em dia, tá todo mundo mais pensando mesmo nisso. Mas é isso, tem algumas coisas que quando é só para digital, já tem uma equipe ali Focar. otimizando na diária para produzir. É, assim, não tem jeito. É isso hoje em dia. Tem gente, eu conheço gente que nem quase nem vê TV mais, assim, não gosto de ver TV. Vê computador, vê celular. Então, Isso então aí. não adianta você falar, não gosto. É mais forte, tá? A tendência disso é muito mais forte agora do que a TV e tudo mais. Então você tem que aceitar. Tem coisa que é criada
exatamente para ser vertical, beleza. O problema é isso, quando quer fazer a gambiarra, aí fica uma merda, entendeu? Você tem que Nem lá nem cá, pensar, né? você já tem que pensar, mesmo que seja no horizontal, você já tem que pensar que vai ter um corte vertical, é Sim, fato. total. Eu acho isso também. Bom, voltando aqui para Van, Uhum. vamos falar de Van Wallner. Como você se vê e o que você espera, né? Eu acho que é uma projeção, mas é um pouco de inspiração. Daqui 5 e daqui 10 anos. Mais velha, com menos filtro, que eu já tô ficando. Maravilhoso. Assim, eu não... é gozado, né? Quando eu vi essa pergunta, eu falei, gente, eu não fico projetando as coisas. Eu acho que porque eu, quando era mais nova eu tinha isso, assim. Eu quero, óbvio, estar mais tranquila. Talvez, eu não quero deixar de trabalhar, me sentir útil, me sentir producente, sabe? Mas talvez não seja mais nessa puta loucura, assim. Mas, assim, você falar, você já está investindo em alguma coisa, está investindo em nada. Então, eu acho que é isso. Eu posso, assim, gostaria de estar menos no dia a dia, talvez uma assessoria, alguma coisa assim, mas, né, já tá mais tranquila, com a minha vida mais resolvida, mas não tenho nada assim, tipo, eu pretendo estar, não consigo te falar isso. Eu acho que nem é o ponto de pretende estar em algum lugar, mas talvez um estado de espírito, é o que você está falando, né? É isso, um pouco mais assim, mais tranquila, de estabilidade, porque, né, ainda não tô, e poder me dar o luxo, talvez, de escolher os trabalhos, ou alguma coisa assim, talvez fazer uma assessoria em algum, não sei. Tá. Gostaria muito de trabalhar também com, assim, vou falar que uma coisa que eu queria muito fazer, agora tem um monte, era tipo esses cafés que tem com gato, não sei o quê, eu já tinha falado de fazer isso faz tempo, mas eu queria um bar, né, óbvio. Aí agora tem tanto que já faltou, já não vai ser Com mais, gatos? com gatinho, você já viu que tem uns cafés que a galera vai, tem uns gatinhos que você pega para adoção e você pode ficar lá com os gatos, tal. Ah, Tem que um monte de legal. lugar no mundo inteiro já tem. Uau. E aí eu queria fazer um boteco na época, fazendo uma coisa assim. Ai, que legal. Gosto da ideia. Pensei nisso, tinha pensado antes de fazer um pet shop com um bar também, que a galera leva o cachorro lá, fica ali e tal, não sei o quê. Mas também já não. Você sabe que eu tive uma ideia, assim, chamava a Casa do Cafuné. Hã? Porque tinha aquele, ainda tem, né? Que você vai no, acho que no Itaim tem, que é um lugar que você dorme durante o almoço. É uma cápsula que você entra e dorme durante 1 hora. Aí eu queria botar isso com as pessoas que fazem Ah, o cafuné. legal. Aí você dá uma dormidinha assim, ó, tomando um cafunézinho. Bom, bom. Chama Casa do Cafuné. Você dá uma dormidinha, cafuné, acordou, valeu, dona Selma. Vou voltar lá. Exato, Vou para minha PPM. eu vou montar uma BPM e aí a Casa do Cafuné. É bom. É gostoso, né? Agora falamos de 5 anos, fala de 10 anos. 10 anos. Olha, vou estar velha. Mas eu acho que eu vou estar assim, não sei. Véia não vai, tá? Vamos combinar. Não sei, eu acho isso, assim, eu quero estar. É o que eu falei, vou estar pior do que com 5 anos, né? De sem filtro e De sem sem filtro, paciência. maravilhoso. Mas é isso, eu acho que eu vou estar, eu pretendo estar já bem tranquila, não, fazendo alguma coisa, não desocupada, mas eu acho que eu não vou sair tão fácil da produção. Alguma coisa a gente vai estar fazendo. Você vai, tá no A gente sangue. gosta, Tá aqui, ó. Puxa. No não mínimo sei o quê, produzindo pra mas você mesmo, a sua é, vida, indo viajar, fazendo coisas, não, é. coisas que você precisa produzir, né? Pra Exato. você mesmo. Não, mas eu acho que ainda vou estar fazendo alguma coisa. Passa tão rápido, 10 anos, se você for ver, daqui a pouquinho já tá aí. É, eu também acho, mas espero que não. Quanto mais velho você fica, mais rápido passa. Pois é. Vai passando de uma maneira, vai assim, porque aquelas pessoas falam assim, nossa, janeiro tá com 45 dias, eu falo assim, deixa estar. Daqui a pouco você vai falar, como esse Já ano estamos passou entrando em rápido. abril daqui a É, pouco. exato. O Fala ano assim, meu, começou agora. não fala que tá com vários dias, não, deixa eu viver cada dia, tá tranquilo, fica aí, entendeu? Nossa, É. esse mês tá com 80 Vê o dias. cronograma se isso é pouco, se é muito tempo, É, né? Não. exato, exatamente.
Ivan, falando um pouquinho desse seu projeto social da ONG, eu quero entender ele. Conta pra gente, você é a fundadora da ONG Feito Formiguinhas. É, Conta. assim, sou uma das, né? Uma Uma das das, com certeza. pessoas. Assim, a gente começou, na verdade, foi mais eu e a Elis, que é da Comando S, você se conhece, queridona. Sei. A gente foi na tragédia de Brumadinho, 2019, quando puta, aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu sempre ajudava muito, assim, né? Quando teve aquela tragédia lá em Angra dos Reis, eu lembro que a Sentimental, pelo Marquinhos ser carioca, ele fez uma movimentação, ajudei pra caramba, ele levou o caminhão pra lá, tal. Porque esse é o problema. Quando tem a tragédia, não é só o você ajudar a mandar. Você tem que ver se chega. Tem Tá. muito esquema no meio do caminho que às vezes as coisas não chegam. Pois é. Então, o que eu achei legal do Marquinhos foi ele falou: não, eu tô levando o caminhão com escolta, porque tava tendo assalto, roubo, né, das As doações, cargas. das cargas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: puta, cara, queria fazer isso, não sei o quê. Eu tava casada na época, eu falei com meu marido, falei: meu, tem produtora, eu falei: você não pode dar o caminhão? Eu me viro com o resto, eu vou atrás. Ele falou: tá bom, eu dou o caminhão, mas é o seguinte, você não vai ajudar só bicho, que ele me conhece. Vamos ajudar só Ele os falou: bichos você mesmo. não vai ajudar só bicho. Eu dou o caminhão se você também fizer ajuda pra gente. Eu falei: ai, tá bom, vou fazer. Daí eu falei: bom, beleza, eu tenho caminhão, mas não tenho nenhuma experiência, né? Eu entregava as coisas. Aí eu olhei no Facebook a Elis falando: gente, eu preciso de um caminhão, eu tô querendo levantar, não sei o quê. E ela tinha ido pra Mariana. Sim, Falei: opa, liguei pra ela e falei: Elis, é o seguinte, você tem experiência, eu tenho caminhão. Vamos juntar? sim. Apesar da gente não ter nada formalizado. Vamos? Ela falou, beleza, vamos. Eu falei, só que não é só bicho, porque ela estava também fazendo a movimentação para bicho. Eu falei, não é só para bicho. Ela, não, beleza, vamos. E aí foi assim que começou. Gente, como ela sempre fala, a gente tem mais sorte que juízo, porque foi na Sei. cara e a coragem, a gente juntou lá. E a primeira, daí a gente arrecadou por um mês. A gente levou na primeira, foram 6 toneladas de doação. Uau. E aí, e a gente, assim, juro, liguei para cacique, porque eu não tinha um contato lá em Brumadinho. Eu não sabia para quem entregar, aonde levar. Aham. Então a gente foi caçando gente, não sei o quê, daí a gente achou um cara, que agora ele, né, tinha uns amigos de Brumadinho, agora ele até acho que é deputado, alguma coisa lá em Brumadinho, o Gabriel Carreira. E aí a gente, me indicaram ele, um cara de Minas, que eu consegui o telefone, e aí eu fui e não consegui falar com ele. Cheguei com o caminhão lá, ele entrou, eu falei, falei, oi, tudo bem? Você não me conhece? Eu te liguei várias vezes, mandei 500 mensagens e eu tô com um caminhão que tá chegando aí com 6 toneladas. Ele falou, eu falei, procura, Vanessa, tal, dele, desculpa, olha aqui como tá meu celular, não sei o que, não sei o que tá. E aí ele fez assim, ele tinha 27 anos, eu acho, ele fez um negócio incrível ali, com a falta de experiência dele. Ele entrou porque a prima dele, que era a melhor amiga dele, assim, de criança, morreu e ele encontrou o corpo dela lá no meio daquele ônibus, tal, daquela zona toda da lama toda, ele achou. E aí Aham. ele falou, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Ele estava abrindo um pet shop, eu acho, uma clínica, sei lá. E aí ele abriu, pegou o espaço e na inocência ele colocou, deixe o que puder, pegue o que quiser, uma coisa assim. E aí foi todo mundo pegando gente que nem precisava de doação, foi pegando tudo que colocou lá. Ele falou, tá dando errado. Então, Ah, ele, por conta própria, com os voluntários dele, fizeram um cadastro de todo mundo que precisava, aham. pegava e falava assim: vocês não vão, a pessoa não vem aqui retirar, Eu te a envio. gente vai lá levar. E aí a gente chegou com 10 carros. E ele falou: é o seguinte, vocês põem mais no carro, vocês têm aqui a lista dos lugares que vocês vão, mas entra, vê se a casa está precisando, porque vai ter lugar que vocês vão achar que tem que. Não vai precisar deixar, e tem lugar que vocês vão ver que vai precisar deixar mais. Mas tá. E foi isso, assim. Ali eu vou dizer que foi um outro divisor de águas na minha vida. Sim. Quando você chega lá, assim, eu cheguei em casas, assim, que não foi pega pela lama, não tinha nada a ver de lama, mas uma casa que tinha 6 crianças, não tinha banheiro. Os caras iam no banheiro do vizinho, pessoa simples pra caramba. Eu fui numa casa também que tinha um bebê. O móvel da casa era um colchão, um carrinho de bebê e um fogão.
Caramba. O que eles tinham para passar ali era um saquinho assim de arroz e só. Com um bebê de 3 meses. Caramba. Lá, e isso nem, eles nem estavam cadastrados, porque ela não tinha como ir para cadastrar. Aí eu tô tirando o carro, eu olho para cima dessa casa, tem uma mulher com um bebê no colo e um menino assim. Falei, assim, não tem problema. Daí eu tava, né, tava no meu carro, mas o meu amigo que tava dirigindo, falei, Ale, para. Ele falou, porque eu falei, olha lá em cima, subi. Ela falou, como eu tenho meu filho autista, eu não tenho como sair para fazer cadastro. Aí também, daí já deixei coisa. Caramba. Aí você vai vendo as coisas e aquela coisa, aquele cheiro de coisa podre, com Sim. químico, e a e todo mundo tentando abafar o caso ali, a Vale estava meio complicada ali na época. E aí você vê tudo aquilo, e você entra, né? Você entra, você engata a quinta, vai, voltei, eu cheguei em casa, eu lembro que quando eu cheguei em casa, bota cheia de lama, não sei o quê. Meu pai estava em casa, porque ele ia no dentista. Aí, sem dormir, né? Você fica assim. Aí eu cheguei, na hora que eu falei, cheguei em casa, né? Eu fiz assim, e meu pai falou: E aí, né? Me conta o que aconteceu. Eu olhei pra ele, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, mas assim, de soluçar. Falei, pai, eu preciso tomar um banho. Depois eu falei, não tenho condição de falar. Porque é aí que você consegue entender tudo que você viu, sabe? Você vai passando o filme assim, você fala, meu, olha o que foi isso. Aí eu acho que foi o divisor mesmo, assim, do tipo, nossa, probleminha é tudo tão merdinha, sabe? Sim. Às vezes. Sim. Eu acho que você não pode menosprezar seus problemas, mas diminuir. Mas, assim, tem coisa mais foda, assim. Sei. E aí, depois disso, a gente fazia algumas ações específicas, emergenciais, e aí a gente pegou mais pesado na pandemia. Uhum. Na pandemia, a gente distribuiu mais de 10.000 marmitas para morador de rua. A gente, Uau. a gente já está no número de cesta básica, a gente, nossa, entregou, sei lá, 60 mil, foi coisa pra caceta. A gente foi crescendo, assim, assim, ia pra rua mesmo, todo mundo em casa, a gente ia pra rua entregar, ia lá no centro, a gente fazia e era legal que tinha um grupo do motoclube que fazia a segurança pra gente. E era isso, a gente abria a gente tinha um restaurante, fazia as marmitinhas, e a gente comia a mesma comida antes de ir, assim, comia quentinho. Então tinha dois carros com marmita, um com água, um com cobertor, um com máscara, produto de higiene, ração para os animais, né? Porque o pessoal que mora em rua normalmente tem bichinho. Sim. Tinha às vezes kits para guloseima para criança, porque muita gente foi para rua. Sim. Que morava mesmo em barraco, porque barraco na comunidade você paga por ele, não é que você faz o seu barraco. Claro. E não tinha dinheiro nem para isso. Então eu tinha famílias inteiras na rua, assim. Nossa, que problema, né? E aí a gente entrou nisso, daí fez uma ação grande para quando teve a tragédia lá no litoral norte. Sim. No sul a gente foi. E a gente entende, e é muito legal que a gente vai entendendo como ajudar melhor. Que nem agora, para a gente é muito mais negócio levar um cartão alimentação para os caras do que levar uma cesta básica. Você vai levar uma cesta básica, beleza. Tem 1 quilo de sal. Quanto tempo você vai usar aquele sal? E detalhe, como você vai dar comida, tudo isso para uma pessoa que não tem casa? Onde ela vai cozinhar? Sim, melhor ele Então, no você dando ambiente comer. cartão alimento. E aí você também mexe com o mercado, com o comércio do local, que está Muito precisando de melhor, ajuda também. realmente. Entendeu? E ele não consegue gastar nada além com alimentação, né? Né? E assim, a gente levou algumas coisas não, que nem no sul a gente deixou em ONGs que estavam cuidando dos animais. A gente levou, e foi legal, a gente levou em lugar assim que tinha, por exemplo, uma pessoa celíaca, a cesta básica não dá pra fazer nada, Ah, exato. entendeu? Então, e o diferencial nosso é esse, a gente que vai lá e leva. A gente vai lá que Isso é entrega. muito A lindo. gente não manda alguém. E se a gente manda, por exemplo, agora a gente está na ação de Minas, de Ubá, Juiz de Fora, tal. A gente não tem como ir agora. Mas aí eu que estou cabeçando essa ação, a gente está lá, consegui falar com as pessoas e o que a gente fez? A gente fala com o mercado de lá, a gente compra as coisas no mercado e eles vão lá e buscam. Sim. Entendeu? Então não é a deixa, porque a gente viu isso em Brumadinho. As coisas estragaram na prefeitura, eles trocaram, barganharam por coisa de voto depois. Foi muito sujo o negócio ali. Então a gente tem esse pé atrás, sabe? De Sem dúvida. entrega e deixa.
É, que lindo o trabalho, hein? Mas isso é realmente um lugarzinho que você. Isso é um braço só. A gente tem vários outros. A gente ajudou algumas comunidades a fazer hortas, a gente tinha o envelopamento dos barracos em comunidade, que a gente fazia umas esteiras com Tetra Pak que fica, além de permeável, o frio seguro, o calor seguro. Então a gente ia lá e envelopava os barracos. A gente já fez, tem várias frentes, sabe, que a gente faz. Eu acredito que isso te dá crédito para você fazer o que você bem entender profissionalmente ou pessoalmente, no sentido do tipo, beleza, eu penso muito isso também, assim, eu vendo salgadinho, mas também eu sou professor de escola estadual. Então tem que ter uns equilíbrios, Os né? pratinhos, né, que a Os gente pratinhos fala. que vão se equilibrando. Mas isso é muito bom, sabe? Assim, não até pode ser um pouco egoísta falar, mas no final isso faz um bem para você, sabe? Porque você fala, Muito. cara, eu não sou só a publicidade, eu não sou só aquela que gosta de ir no boteco com os amigos e beber. Você tá fazendo um negócio para alguém que tá precisando, É, isso aí. sabe? Também penso muito isso. Também. E eu acho que o nome que a Elis criou foi muito bom, Feito Formiguinhas, porque a gente não quer ser uma gerando falcões, a gente não tem como. Todo mundo trabalha, ninguém está vivendo disso. E assim, uma ONG, para ser grande, tem que ter pessoas focadas mil Sim, por cento trabalhando com ali. isso. A gente não trabalha nisso, Ah, entendeu? E é isso, por exemplo, a gente foi para o Sul, beleza. Tudo que a gente arrecadou, 100% foi para doação. As passagens, tudo não estava dentro, ah, entendeu? é muito empenho, né? Entendeu? Quando a gente vai levar o negócio, a gasolina é minha, não coloca É. na conta. É isso. Você sabe que aqui na Odyssey, né, os estudos que a gente está gravando aqui, é, a gente fez no aquele desastre do Rio Do Grande do Sul, eu Sul. lembro que a gente até conversou. É, você lembra disso? A gente arrecadou 200 toneladas enfim, de doações e entrou um monte de gente junto, assim, né? Marcas entraram, então a gente conseguiu o Uhum, transporte da Latam, da Gol, isso é bom. de Volkswagen, coisas que levaram para o sul e tinha toda uma organização e a gente arrecadou mais que a Marinha do Brasil, Olha só. uma empresa aqui privada. Então isso foi muito gratificante Então, no também. Uma Sul, a galera gente se empenhou demais. levou, acho que a gente levou 2.000 cartões de alimentação de R$ 150 cada um. Uau. Isso foi legal que a Ticket liberou para a gente. A gente fez junto né, uma parceria com o Banco de Alimentos também que ajudou. Mas a Ticket falou assim: o cartão eu dou. O que vocês depositarem é 100% crédito. Porque senão você tem que comprar, né, ter o cartão. Então, eles também foram muito bacanas com a gente. E aí foi a gente. Vamos lá, no aviãozinho com as mochilinhas cheias de cartão alimentação. A gente se dividiu em 3 núcleos, né, nas cidades. E ficamos em casa de gente que a gente falando de voluntário, para não queimar dinheiro em hotel, para não sei o quê, Sim, é entendeu? demais. E é bom, Então, assim, é uma coisa que você vive na pele lá, que é uma experiência, né, quando você vê lá, assim, que nem a gente foi, você via na porta das casas as pessoas, assim, os móveis, tudo de lama, aquele cheiro da rua, porque sempre fica, né? é, Meio que parece. Brumadinho foi um banho de lama. Ali é água, mas sobe esgoto, tudo. sabe tudo, né? Aí você fala, gente, não é. Que nem todo mundo fala, o lixo na rua, o entulho. Não é entulho, é a vida da pessoa, é a Exato. casa da pessoa. Acabou. É a geladeira, é a cama dela, é o berço do bebê, é a casa da pessoa que tá lá como entulho na porta, Pois é. porque foi tudo pro saco, Ai, caramba, sabe? É punk, assim. puxado. Van, aproveitando, eu queria ir para o nosso último tópico, que eu queria que você deixasse um recado. Pode ser aprendizado que você tem nessa vida, principalmente para a galera que está começando, está nos assistindo, a galera interessada, e eu queria que você deixasse isso pra gente, um recado, um aprendizado. Vamos lá. Assim, o que que eu acho? É, eu acho que quem está começando tem que aprender, eu não sei, eu vejo às vezes assim, ouvir. Galera que está aqui, mas tem, por mais que você seja mais esperto em algumas coisas, mas assim, quem está aqui já sabe um pouco, né? Então, assim, ouça e traga soluções diferentes, legal, mas assim, tem muita coisa que a galera que está aqui já sabe. Eu sinto que tem muito isso hoje em dia, do pessoal não dá crédito para quem já está, ou que já está um pouco mais velho. Uma coisa eu vejo no nosso mercado, eu acho que a gente tem uma coisa muito legal de inclusão.
mas eu tô sentindo que o etarismo é uma coisa muito, assim, muito Tá cruel na longe, nossa né? área. Muito cruel, assim. E, meu, tem muita gente boa, assim. Eu lembro que quando eu comecei era isso. Eu via aqueles caras, falava, nossa, olha o diretor que tá falando. E hoje em dia eu não sinto mais isso. E outra coisa, nosso mercado muda muito. Então é isso. Não se acomode, Sei, não se deslumbre, porque hoje você pode estar num lugar muito foda. E aí um dia você vai ver que você não vai estar nesse lugar foda. E o que era foda não era você, era a sua cadeira. sei. Então, acho que você tem que ter uma humildade, mas não ser trouxa também, não aceitar ser humilhado. Sangue nos olhos, assim, ir pra cima sempre. E é isso, não se acomodar, se atualizar o tempo todo. Gosto. Basicamente é isso. Acho que é essencial, né? Que é um pouco da escuta, É aprendizado isso. e Respeite o coleguinha, porque um dia o coleguinha ali do lado pode virar seu chefe, total. entendeu? Não, e Seja legal com ele. até um projeto que a gente está fazendo aqui de longa-metragem que fala muito disso, que é o você está disposto a viver um novo sonho. Você mirou um, mas a vida te colocou aqui. Então, esteja disposto a É mudar, isso. a alterar esses planos e seguir ele, né? E aberto para isso, né? Não, É, eu não acho ficar que é isso frustrado. mesmo. Não, e você tem que. Você vai ter, uma hora você vai mudar. E assim, a gente é obrigada a mudar. Olha a inteligência artificial aí agora. Total, Tá todo mundo tendo que se adaptar com ela, entendeu? Então, você tem que virar camaleão mesmo nessa área. total. E é isso, assim, eu acho que a nossa área, eu gosto muito mesmo, mas ela é um pouco cruel, assim, ela rotula às vezes as pessoas e aí fudeu. Então, por isso, você tem que estar sempre se reciclando pra você Total. não ficar lá na prateleira rotulado por velho, por não sei o quê. É É, fácil. é muito fácil, Muito fácil verdade. acontecer isso. Muito bem, adorei nosso Ah, papo. também. Eu falo, né? Desculpa. Eu também falo, então ficou dois falantes aqui. Maravilhoso. Então, eu estive aqui com o Van Valner, Não perfeição em sei para qual pessoa. olhar. Olha aqui, ó. E aí, então tá, esse é o Tractana Mandrake, o podcast. Obrigado, Van, mais uma Obrigada a vez. você por me convidar. Muito Estamos aqui, honrada. obrigado por ter vindo. E Obrigada. vamos nessa. Obrigado, gente, por ter acompanhado. Tchau. Beijos.